Olá, boa tarde. Eu quero falar no texto bíblico, mas hoje eu não estou com a Bíblia aqui, apesar de estar próximo dela, porque faço umas coletas de semente de sapucaia, que é uma planta que está ficando em extinção, e nessa caminhada no mato eu perdi meu óculos. Já tem duas. Tentei refazer o trajeto quase impossível de você seguir, mas não encontrei. Mas não tem problema não. Eu não vou ler, mas eu vou falar de um assunto bíblico muito interessante que, que com respeito à lei de Israel. Na lei de Israel era permitido, se a pessoa, o cara contrair uma dívida ou coisa dessa natureza, era permitido pela lei de Israel que ele fosse vendido, ele ou filho, qualquer coisa, qualquer parente, como escravo, e trabalharia por 7 anos, melhor, por 6 anos, e no 7º ano seria libertado. Também poderia surgir também nesse meio aí um redentor. Por isso que às vezes, levando para o lado espiritual, Jesus é o nosso Redentor. Quem é o Redentor? Um parente próximo que paga a dívida do servo e leva o servo de volta. Ele é o Redentor daquele servo. Pois bem, Israel, na lei de Israel, havia essa permissão de você comprar um escravo e usava esse escravo por 6 anos. No 7º ano você libertava o escravo de Israel. Um momentinho aqui. Tá um pouco, acender mais uma lâmpada aqui para ver se ajuda mais na luminosidade. Na luminosidade, na verdade. Então, acontecia que quando terminava aquele prazo que era permitido por lei no 7º ano, então o senhor do servo, que é a mesma coisa que escravo, servo e escravo é a mesma coisa, chamava aquele servo e falava para ele que ele estava liberto. Entretanto, o servo tinha uma possibilidade, se ele gostasse do seu patrão, se ele gostasse daquela fazenda, se ele se sentisse seguro ali com o seu senhor, ele pedia ao senhor para continuar na fazenda. A lei também abria esse precedente. A lei abria esse precedente, desde que cumprisse um rito, um sinal, para que as pessoas que vissem aquele servo continuamente naquela fazenda, além dos 7 anos, soubesse que ele estava ali por livre e espontânea vontade. E qual seria o sinal? O dono da fazenda pegava uma sovela, como diz a Bíblia, que é um arame na ponta de uma madeira, e furava a orelha daquele escravo. Então o escravo poderia ficar na fazenda desde que fosse com a orelha furada. A orelha furada identificava que aquele servo estava ali por livre e espontânea vontade. Ninguém o esforçava. Ele era um escravo liberto, mas que permanecia na fazenda aos cuidados do seu senhor, porque achou melhor ficar ali. E o que é que eu quero falar, ou melhor, o que estou falando, vou falar sobre isso. Jesus está procurando de servos, mas não um servo qualquer. Um servo que tenha a orelha furada. Um servo que queira estar ao lado dele por livre e espontânea vontade. As igrejas, né, às vezes estão preparando pessoas para obedecer à liderança da igreja. É por isso que você vê muitas coisas acontecendo. Na igreja a pessoa é uma coisa, lá fora a pessoa é outra coisa. Porque ele não é um servo da orelha furada. Ele não está lá por uma livre e espontânea vontade. Ele não teve, ou se teve, não obedeceu na íntegra o chamado do seu Senhor. Ele não furou a orelha ainda. Ele está lá como servo do homem. Está lá para obedecer, são preparados e treinados
para obedecer tão somente à liderança da igreja. Eles temem tão somente a liderança da igreja, mas não são preparados para louvar e bendizer o nome do Senhor. Não estão sendo treinados para a vinda de Cristo que está prestes. Não estão treinados para os escândalos que pode acontecer se ele vier a cometer isso ou aquele deslize. Então, Jesus está chamando, como lá em Israel, aquele servo de orelha furada. Servo que estão lá porque querem. Servo que está lá porque querem servir de livre e espontânea vontade. E que expõe o seu sinal, que é a orelha furada. Isso expõe a sua vida. Na nossa linguagem de hoje. Não tem vergonha de dizer que é cristão no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. Não. Porque ele não tem como ele se esconder do seu Senhor. Aquele Senhor que permitiu furar a sua orelha, aquele Senhor que foi lá e pagou o resgate daquele servo. Ele é o Redentor. A Bíblia diz, Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é, eu estou nessa humilhação, eu estou no fundo do poço, mas uma hora dessas meu Redentor aparecerá e me tirará daqui. Falar em fundo do poço. Lembro de uma certa feita, eu contei uma história para um médico amigo meu. E eu disse para ele, doutor, certa feita um paciente disse ao seu médico que iria se suicidar. E o médico perguntou para ele por que ele queria se suicidar. E ele disse que a vida dele não faria mais sentido, pois ele já estava no fundo do poço. Antes de eu terminar aquela mensagem, aquele homem olhou para mim, aquele médico, e disse, Juraci, eu estou no fundo do poço. Uma pessoa conhecida, meu amigo. E eu terminei dizendo o que o médico disse, o outro médico falou para aquele paciente, quando chegares, dá uma olhada em volta. Não, doutor, estou no fundo do poço. Vê se não há mais nada para você descer. Não, doutor, eu estou literalmente no fundo do poço. E o médico disse para aquele paciente, quando você chegar no fundo do poço, como você já está, comece a subir. Faça o caminho inverso. Você já desceu até onde tinha de descer. Então, meu servo de orelha furada, se você já desceu, se você já foi humilhado bastante, é hora de Jesus te exaltar. Porque tu não estás sendo forçado a segui-lo, mas tu és um daqueles servos da orelha furada. Pense nisso.